profetizou 44 anos. Fala comigo, 44 anos. 44 pregando, anos. Profetizando. Aleluia, louvado seja Deus. Aí ele passa pelo reino de Uzias, ele passa pelo reino de Jotão, ele passa pelo reino de Acais, de Ezequias, de Manassés, bendito seja o nome do Senhor. E ele é um livro, quando eu digo ele agora, eu estou falando do livro, que é conhecido como o Evangelho de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Porque no capítulo 7, o verso 14 de Isaías, vai profetizar o nascimento do Messias. Vamos ler, quem está com a Bíblia aí, capítulo 7, verso 14, uma página antes. Capítulo 7, verso 14, ó. Portanto, o mesmo Senhor dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Então o profeta Isaías, ele prega o nascimento, ele profetiza o nascimento de Cristo, ele profetiza o sofrimento de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, a vida completa de Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, ainda é morto como um falso profeta. Porque naquela época, se um profeta profetizasse e a sua profecia não se cumprisse, ele seria morto. E como foi a morte de Isaías? Fala comigo, cerrado ao meio. Cerrado ao meio. Porque na verdade, no capítulo 6 é que Isaías e Yeshayahu, ele é chamado. Antes ele era deveras um falso profeta. No capítulo 6, se você acompanhar, abra a sua Bíblia e veja no capítulo 6, o Senhor chama ele no capítulo 6, eu pergunto, santo, e os capítulos anteriores? Vamos ver o capítulo 6? Vamos ver o capítulo 6? No ano, verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, escute aí, preste atenção, verso 5 agora, viu? Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você acha que Isaías queria dizer o que com isso? Quando ele disse que era um homem de lábios impuros, ele está assumindo que ele era mentiroso. Que ele mentia. Ele disse: eu habito no meio de um povo mentiroso. Mas aqui o Senhor Deus diz assim, ó: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Peraí, Deus está fazendo um chamado para ele naquele momento, e ele já era profeta. Fala comigo, a graça de Deus alcançou Isaías. Ele até começou profetizando e falando de si mesmo ou por si mesmo, mas Deus viu o desejo que ele tinha de falar em nome do Senhor e o resgatou. Então, voltando para a mensagem, louvado seja Deus, do capítulo 9. Aleluia, louvado seja Deus. Glória, Senhor. E o verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Aqui nós vemos o seguinte, que Jesus é filho, mas também ele é pai. Eu não sei se você observou, mas aqui fala sobre a filha de Jesus. Que negócio é esse, pastor? Filho de Jesus, ele é pai de quê? Da eternidade.
Pai da eternidade. E no versículo 2 diz que o povo andava em trevas, mas viu uma grande luz. Então imagina você aqui, presta bem atenção.